Onde estão esses músicos irresponsáveis? Daqui a pouco ele chega e a orquestra ainda nem sequer está formada. Com licença, mestre Pinguim. Ele mesmo, formado em música congelada e regência de nevasca. Bom dia, Pinguim. Onde vais assim, com o ar apressado? Eu não sou malvado, não fique assustado, com medo de mim. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu jaca. Ou bem de levinho puxar o rabinho da sua casaca. Quando você caminha, parece o chacrinha lelé da cachola. E um velho senhor que foi meu professor no meu tempo de escola. Pinguim, meu amigo, não zanhe comigo, nem perca estribeira. Não pergunte por quê, mas todos põem você em cima da geladeira. Muito boa noite, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. Olha só, gente, programa gostosíssimo para uma sexta-feira. Vinícius de Moraes, o diplomata que amou demais, que cantou o Brasil, que versou sobre a vida dizendo coisas de amor, que era carinhosamente chamado de O Poetinha. Vinícius de Moraes, o poeta também das crianças, sabia? Olha, no programa de hoje apresentamos a delicadeza e o lirismo de A Arca de Vinícius. Espetáculo que faz uma homenagem ao poeta e brinda aquilo que nunca se perde com o tempo, né? Que é a beleza viva da poesia e da música. Então, quer compartilhar com a gente? O programa foi gravado, mas você pode fazer contato, como sempre, pelo brgerais@redminas.mg.gov.br ou no meu site robertazampete.com.br. Agora, gente, hoje é sexta-feira, né? Então é dia de Sexta na Sexta. Tá a fim de ganhar uma cesta do Café Três Corações, apoio cultural através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura? É só botar a mão nesse telefone e ligar pra gente, 3209-0021. 3209-0021. Liga quantas vezes você quiser. Então, aqui no estúdio do Brasil das Gerais, nós temos as participações. Primeiro, do Fernando Bustamante, ele é ator, produtor e diretor do espetáculo, né? A Arca de Vinícius. Depois nós temos também a participação do Léo Mendonça, ele é dramaturgo e músico, ele escreveu o texto do espetáculo. Depois nós temos a turma do elenco da peça, começando com Endrigo de Freitas no teclado, ele é o São Francisco. Depois nós temos a participação da Cris Geburá, a Virtude, o anjinho, né? Depois nós vamos explicar isso durante o programa. Depois nós temos a participação da Márcia Moreira, o Querubim, a Daça Batista. A Daça Batista é o Vinícius. Olha pra você ver que coisa linda, o Vinícius negro. O Vinícius falava, né? Como é que ele falava? Eu sou o branco mais negro do Brasil, né? Tá lá, tá aí, nessa menina linda que só tem 12 anos de idade. Bom, e depois nós temos a participação do Lucas de Souza, o Arcanjo, Fabiano Lana, Serafim, e depois Larissa Matos no violoncelo. Essa menina tá fazendo sucesso, depois nós temos novidade para ela contar aqui durante o programa. Então, gente, e essa ideia boa, hein, de fazer? Vocês basearam aqui nesse livro do Vinícius de Moraes, A Arca de Noé. E engraçado que eu fico pensando que o Vinícius de Moraes, a obra dele para criança, não é muito conhecida não, né? Ela não é, ela na verdade, assim, algumas canções ficaram conhecidas do grande público, mas a maioria que são os poemas, né, não é conhecida do grande público. Agora, ele tinha poemas demais, né, para criança, e esses poemas foram musicados. Exato. Isso já na década de 80, né? Isso, é importante dizer que A Arca, ele foi o único livro dele para criança, que foi lançado em 1970. Depois da morte dele em 80, ele já havia musicado alguns poemas e outros compositores se juntaram num projeto e lançaram 2 álbuns, né, um em 80 e um em 81, que é A Arca de Noé com os poemas musicados. Agora, como é que você teve essa feliz ideia, hein, de montar essa peça, fazer esse Então, a nossa companhia, a Cintilante Produções, ela, desde 2005, ela investe no teatro biográfico e musical para crianças, né, para a infância e juventude. E o nosso autor, o Léo, ele foi brilhante na primeira ideia, que é a história do Lampião e da Maria Bonita. A gente montou Lampiãozinho e Maria Bonitinha. Que foi um sucesso, né? Foi vencedor de 19 prêmios.
E logo depois do Lampiãozinho, a gente começou a pesquisar, né, qual personalidade brasileira seria interessante, né, retratar para as crianças. E aí veio a ideia do Vinícius. Ficamos sabendo, né, assim, através das pesquisas, que a Arca é a única obra dele para crianças. E aí coube ao Léo inventar uma história que alinhavasse esses poemas. Aí como é que foi, hein? Costurar isso e inventar uma história. Foi uma luta porque são muitos poemas e nem todos falam de bichos, né? A Arca de Noé. Alguns poemas ficaram famosos, principalmente depois que foram musicados, que um fala sobre a porta, outro fala sobre a casa, muito engraçado, que é uma das, né, a casa é uma das músicas mais famosas da Arca de Noé na época que foi lançado, fez muito sucesso, se eu não me engano, com Boca Livre, cantando a casa. E a primeira ideia que eu tive era contar um pouco do Vinícius, né, da história dele, mas sem ser tão biográfico como eu fui com o Lampião. E, como o Fernando disse, criar um direcionamento, como encadear esses poemas de uma forma que fosse dinâmica, né? São 25 músicas no espetáculo, então de uma forma que ficasse divertido, que falasse um pouquinho também da história do Vinícius de Moraes. Como é que vocês contem a história dessa parte biográfica no espetáculo? Quer dizer, tem muita música, e como é que você coloca isso no espetáculo? O texto original, né, que eu escrevi, ele parte da ideia que o Vinícius vai para uma escola de diplomacia para aprender boas maneiras, para poder possibilitar ele salvar o mundo, ele ter, como é que fala? Ele ter através de outras, de uma forma mais poética, de uma forma mais lírica, como que ele pode transformar esse mundo que a gente vive. E a partir da poesia, né, da música, ele começa, junto com os personagens, que são os bichos que vão aparecendo ao longo da história, ele vai trilhando esse caminho dessa diplomacia que, na verdade, todo mundo precisa ter. Hoje em dia, a gente, né, tem que ceder mais, tem que ouvir mais o outro. E essa diplomacia é não de uma forma, né, do posto, né, do diplomata, mas de como lidar com as pessoas. Oh, que interessante, ou seja, a peça o tempo todo, ela está passando mensagem para as pessoas, né, e passando lições, né? Mas você falou da casa, vamos apresentar a casa, moçada? Depois a gente continua mais esse papo, né? Rua dos Bobos, número 0. É esse endereço, é aqui a escola, a campainha. Onde está a campainha? Ei, essa casa não tem parede, não tem janela, não tem nada. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos.